Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Leitura do Livro do Céu, volume 13, trecho 15. 2 de setembro de 1921. Quem sai do divino querer vai ao encontro de todas as misérias. Um conhecimento demais prepara a alma a um conhecimento maior. Estava me lamentando com meu doce Jesus por estes benditos escritos que querem divulgar, e me sentia como se quisessem me subtrair de seu querer. E meu doce Jesus me disse: Minha filha, como? Queres fugir ao meu querer? Tarde demais, depois de te teres amarrado na minha vontade, ela, para te ter mais segura, amarrou-te com correntes duplas. Viveste como rainha na minha vontade. Habituaste a viver com alimentos delicadíssimos e substanciais, não dominada por nenhum, mas dominadora de tudo, até de ti mesma. Estás habituada a viver com todas as comodidades, imersa em imensas riquezas. Se tu saíres da minha vontade, de imediato sentirias a miséria, o frio, o domínio perdido. Todos os bens te desaparecerão, e de rainha te converterás em vilíssima serva. Assim que você mesma, advertindo o grande contraste que há entre viver em meu querer e sair dele, te jogaria mais ao fundo de minha vontade. Por isso te digo, muito tarde. Além disso, me tirarias um grande contentamento. Tu deves saber que eu te fiz como um rei, que quer amar a um amigo muito ao contrário dele na condição. Mas é tanto seu amor que decidiu fazê-lo semelhante a ele. Agora este rei não pode fazer tudo de um só golpe e fazer do amigo rei como ele mesmo, senão que o faz pouco a pouco. Primeiro lhe prepara a morada real semelhante à sua. Depois lhe manda os ornamentos para adornar o palácio. Lhe forma um pequeno exército. A seguir, dar-lhe metade do reino, de modo que pode dizer: O que possuis eu, possuo eu. Rei sou eu, rei és tu. Mas cada vez que o rei lhe dava seus dons, via sua fidelidade. E dar-lhe o dom era-lhe ocasião de novo contente, de maior glória e honra e de uma nova festa. Se o rei tivesse querido dar ao amigo de um só golpe tudo o que lhe deu pouco a pouco, teria incomodado e perturbado o amigo, porque não estava adestrado a saber dominar. Mas pouco a pouco, com sua fidelidade, veio instruindo-se e tudo lhe resulta fácil. Assim fiz contigo. Tendo-te escolhido de modo especial a viver na altura da minha vontade, pouco a pouco te instruí, fazendo-te conhecer. E conforme te fazia conhecer, alargava a tua capacidade e a preparava para um conhecimento maior. E cada vez que te manifesto um valor, um efeito do meu querer, eu sinto por isso um contente maior. E junto com o céu faço festa. Agora, conforme saem estas minhas verdades, você duplica minhas contentes e minhas festas. Por isso me deixe fazer a mim. Você profunde-se mais em meu querer. Trecho 16, 6 de setembro de 1921. Conforme se conhece as verdades, assim se forma nova união com Jesus. Jesus quer fazer conhecer o que fazia sua vontade em sua humanidade, para fazer herdeiras novas gerações de sua vontade, dos efeitos do valor que ela contém. Estava eu toda no santo querer do meu doce Jesus e dizia-lhe: Meu amor, entro em teu querer, e aqui encontro todos os pensamentos de tua mente e todos das criaturas. E eu faço coroa com os meus pensamentos e com os de todos os meus irmãos em torno dos teus. E depois o uno todos e faço de todos um só, para te dar a homenagem, a adoração, a glória, o amor, a reparação de sua própria inteligência. E enquanto dizia isto, o meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e levantando-se disse-me:
filha inseparável de minha vontade. Como estou contente ao ouvir repetir o que fazia minha humanidade em minha vontade. E eu beijo teus pensamentos nos meus, tuas palavras nas minhas, teu batimento no meu. E enquanto dizia isto, cobria-me de beijos. Então lhe disse, minha vida, porque gozas tanto e fazes festa cada vez que manifestas outro efeito da tua vontade? E Jesus, tu deves saber que cada vez que te manifesto uma verdade a mais sobre a minha vontade, é uma união a mais que formo entre tu e eu, e com toda a família humana. É uma união maior, um vínculo mais estreito, é um maior participar na minha herança. E conforme as manifesto, formo a escritura da oferta de alimentos, e vendo os meus filhos mais ricos e tomando parte na herança, sinto novos contentes e faço festa. Acontece-me a mim como a um pai, que possui muitas posses. Mas estas posses não são conhecidas pelos filhos, assim que não sabe que são filhos de um pai tão rico. Agora, vindo o pai, os filhos à idade mais velha, dia após dia lhes vai dizendo que possui tal e tal fazenda. Os filhos, ao ouvir o festejam e estreitam-se com o maior vínculo de amor em torno do pai. Este, ao ver a festa dos filhos, faz também festa e prepara-lhes uma surpresa maior e diz-lhe: tal província é minha, depois tal reino. Os filhos ficam encantados e não só fazem festa, mas se sentem afortunados de ser filhos de tal pai. Mas o pai não só faz conhecer suas posses aos filhos, senão que o institui herdeiros de seus bens. Assim me sucede a mim. Até agora fiz conhecer o que fez minha humanidade, suas virtudes, suas penas, para constituir a família humana herdeira dos bens de minha humanidade. Mas agora quero ir mais além. Quero fazer-lhes conhecer o que fazia minha vontade em minha humanidade, para constituir herdeiras de minha vontade, dos efeitos, do valor que ela contém, às novas gerações. Por isso, seja atenta em me escutar, e não perca nada dos efeitos e do valor de minha vontade, para que possa ser fiel relator destes bens e primeiro vínculo de união com o meu querer e de comunicação para as demais criaturas. Trecho 17. 14 de setembro de 1921. Cada vez que a alma faz seus atos na divina vontade, assim cresce sempre mais em santidade. Continuando o meu habitual estado, meu sempre amável Jesus, ao ouvir, me disse: minha filha, cada vez que a alma faz seus atos em minha vontade, cresce sempre mais ante mim em sabedoria, em bondade, poder e beleza. Porque conforme vai repetindo os atos em minha vontade, tantos bocados toma de sabedoria, de bondade, etc. E a alma cresce daquele alimento do qual se alimenta. Por isso, de mim está escrito no Santo Evangelho que crescia em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Como Deus não podia nem crescer nem decrescer, o meu crescer não era outra coisa que a minha humanidade, que conforme crescia nos anos, vinha a multiplicar meus atos no querer supremo. E um ato demais que fazia era um crescer demais na sabedoria de meu Pai Celestial. E era tão verdadeiro este meu crescimento que até as criaturas o notavam. Cada ato meu corria no mar imenso da vontade divina. E conforme operava, me nutria deste alimento celestial. Seria demasiado extenso dizer-te os mares de sabedoria, de bondade, de beleza, de potência que recebia a minha humanidade, em cada ato demais que fazia. Assim acontece com a alma. Minha filha, a santidade em minha vontade cresce a cada instante. Não há nada que se escape do crescer e que a alma não possa fazer correr no mar infinito de minha vontade. As coisas mais indiferentes, o sono, o alimento, o trabalho, etc., podem entrar em meu querer e tomar nele seu posto de honra como obras de meu querer. Só que a alma o queira, e todas as coisas, desde as maiores até as menores, podem ser ocasiões para entrar em meu querer, o que não acontece com as virtudes, porque as virtudes
Se quiser exercitar, muitas vezes falta a ocasião. Se quiser exercitar a obediência, necessita-se de alguém que dê ordens. E pode acontecer que por dias e por semanas falte quem dê novas ordens para fazê-lo obedecer. E então, por quanto boa vontade tenha de obedecer, a pobre obediência ficará ociosa, assim da paciência, da humildade, de todas as outras virtudes. Pois, como são virtudes deste submundo, são necessárias outras criaturas para exercitá-las. Em troca, a minha vontade é a virtude de céu, e eu só basto para tê-la a cada instante em contínuo exercício. Para mim é fácil mantê-la tão elevada, assim de noite ou de dia, para tê-la exercitada em meu querer. Trecho 18, 16 de setembro de 1921. Jesus, ao obrar, formava nossas obras no divino querer. Estava fazendo a hora da paixão, quando meu doce Jesus se encontrava no palácio de Herodes vestido de louco, recebendo zombarias. E meu sempre amável Jesus, fazendo-se ver, me disse: Minha filha, não somente naquele momento fui vestido de louco, escarnecido e recebi zombaria, senão que as criaturas continuam me dando estas penas. Mas bem estou sob contínuas zombarias e por toda a classe de pessoas. Se uma pessoa se confessa e não mantém seus propósitos de não me ofender, é uma zombaria que me faz. Se um sacerdote confessa, prega, administra sacramentos, e sua vida não corresponde às palavras que diz e à dignidade dos sacramentos que administra, tantas zombarias me faz, por quantas palavras diz, por quantos sacramentos administra. E enquanto eu, nos sacramentos, lhes dou a vida nova, eles me dão zombaria, zombaria. E ao profaná-los, me preparam a vestidura para me vestir de louco. Se os superiores ordenam a seus inferiores sacrifícios, oração, virtude, desinteresse, e eles levam a vida cômoda, viciosa, interessada, são tantas burlas que me fazem. Se as cabeças civis e eclesiásticas querem a observância das leis, e eles são os primeiros transgressores, são zombarias que me fazem. Oh, quantas provocações me fazem! São tantas que estou cansado delas, especialmente quando sob a aparência de bem, põe o veneno do mal. Oh, como fazem de mim um jogo, como se eu fosse seu brinquedo e seu passatempo. Mas minha justiça cedo ou tarde zombará deles, castigando-os severamente. Você reza e repreende-me por estas zombarias que tanto me doem, e que são a causa pela qual não posso fazer conhecer quem eu sou. Depois, tendo vindo novamente, e como eu estava fundindo-me toda no divino querer, disse-me: Filha queridíssima de meu querer, eu estou esperando com ânsia tuas fusões em minha vontade. Tu deves saber que conforme eu pensava em minha vontade, assim ia modelando teus pensamentos nela, preparando-lhes seu lugar. Ao operar, modelava tuas obras em meu querer, e assim de todo o resto. Agora, o que eu fazia, não o fazia para mim, porque não tinha necessidade, mas para ti. E por isso te espero em minha vontade, para que venhas a tomar os lugares que te preparou minha humanidade. E sobre as obras que preparei, vem fazer as tuas. E então por isso estarei contente e receberei completa glória, quando te ver fazer o que eu fiz. Trecho 19, 21 de setembro de 1921. Deus quer dar seus bens a seus filhos. O obrar na divina vontade é dia. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus, ao vir, disse-me: Minha filha, em que dolorosas condições me colocaram as criaturas. Eu sou como um pai riquíssimo e que ama muito a seus filhos, mas seus filhos são extremamente ingratos. Porque enquanto o pai quer vesti-los, estes rejeitam as vestes e querem ficar nus. O pai lhes dá o alimento, e estes querem ficar em jejum. E se comem, se alimentam de alimentos sujos e vis. O pai lhes doa suas riquezas, quer tê-los ao seu redor,
lhes dá seu mesmo quarto, e os filhos nada querem aceitar, e se contentam em andar errantes sem teto e pobres. Pobre pai, quantas dores, quantas lágrimas não derrama. Seria menos infeliz se não tivesse o que dar. Mas ter os bens e não ter o que fazer com eles, e ver perecer seus filhos, isto é uma dor que supera qualquer dor. Tal sou eu, quero dar e não há quem tome. Assim que as criaturas são causa de me fazer derramar lágrimas amargas e de ter uma dor contínua. Mas você sabe quem enxuga minhas lágrimas e me muda a dor em alegria? Quem quer estar sempre junto comigo, quem toma o amor e com filial confiança minhas riquezas, quem se alimenta à minha mesma mesa e quem se veste com minhas mesmas vestes. A estes eu dou sem medida, são meus confidentes e os faço repousar sobre meu próprio seio. Depois disto, me encontrei fora de mim mesma e via surgir novas revoluções entre partidos e partidos. E como estas serão causa de maiores combates, e meu doce Jesus me disse: Minha filha, se não formam os partidos, não podem acontecer as verdadeiras revoluções, especialmente contra a igreja. Porque se não estivesse o partido, faltaria o elemento contra o qual se quisesse combater. Mas quantos deste partido, que aparentemente se diz católico, são verdadeiros lobos cobertos com um manto de cordeiros, e darão muitas dores à minha igreja. Muitos creem que com este partido será defendida a religião, mas será ao contrário. E os inimigos se servirão dele para amaldiçoar principalmente contra ela. Depois voltei em mim mesma, e era a hora quando meu amável Jesus saía da prisão, e era levado de novo diante de Caifás. Eu tentei acompanhá-lo neste mistério, e Jesus me disse: Minha filha, quando fui apresentado a Caifás, era pleno dia. E era tanto o amor que eu tinha pelas criaturas, que saía neste último dia diante do pontífice todo deformado, chagado, para receber a condenação de morte. Mas quantas penas devia me custar esta condenação? E eu tornava estas penas em dias eternos, com os quais circundava cada uma das criaturas, a fim de que, afastando-a das trevas, cada um encontrasse a luz necessária para se salvar e punha à sua disposição a minha condenação de morte para que nela encontrassem a sua vida. Assim, cada pena e cada bem que eu fazia era um dia a mais que dava à criatura. E não somente eu, mas também o bem que fazem as criaturas é sempre dia que formam. Assim como o mal é noite. Acontece como quando uma pessoa tem uma luz e se encontram perto dela 10, 20 pessoas. Apesar de que a luz não é de todas, mas de uma só. As outras gozam da luz, podem trabalhar, ler, e enquanto elas se aproveitam da luz. Não fazem mal à pessoa que a possui. Assim acontece com o bem agir. Não só é dia para ela, mas pode fazer o dia a quem sabe quantas outras. O bem é sempre comunicativo e o meu amor não só me incitava a mim, mas dava as graças às criaturas que me amam, de formar tantos dias em proveito dos seus irmãos, por quantas obras boas vão fazendo. Trecho 20. 28 de setembro de 1921. Jesus é luz e tudo que dele sai é luz, que difundindo-se no meio de todas as criaturas, é substituído como vida de cada uma delas. Continuando o meu habitual estado, o meu sempre amável Jesus fazia-se ver junto a mim, com o coração todo em chamas, e de cada batida que dava, o seu coração saía a luz. Estas luzes circundavam-me toda e se difundiam sobre toda a criação. Eu fiquei surpreendida e Jesus disse-me: Minha filha, eu sou luz eterna, e tudo que sai de mim é luz. Assim que não é somente o meu batimento que emana luz,
senão cada pensamento meu, respiro, palavra, passo, cada gota de meu sangue é luz que se desprende de mim e que, difundindo-se no meio de todas as criaturas, se substitui como vida de cada uma delas, querendo a correspondência de suas pequenas luzes, porque também elas são luz, pois também elas saíram de dentro de mim a mesma luz. Mas o pecado converte em trevas o obrar da criatura. Minha filha, amo tanto a criatura que a concebi em meu fôlego e a pari sobre meus joelhos, para fazê-la repousar sobre meu seio e tê-la ao seguro. Mas a criatura me foge, e eu, não sentindo-a em meu alento, nem encontrando-a sobre meus joelhos, minha respiração a chama continuamente, e meus joelhos estão cansados de esperá-la, e a vou procurando por toda parte para tê-la comigo de volta. Ah, em que estreitos de dor e de amor me põem as criaturas. Depois disto, tendo ouvido falar da humildade, estou convencida de que esta virtude não existe em mim, nem eu penso nela jamais. E ao vir meu doce Jesus, lhe disse a minha pena, e ele me disse: Minha filha, não temas. Eu te criei no mar, e quem vive no mar não se estende da terra. Se quisesse perguntar aos peixes como é a terra, como são seus frutos, as plantas, as flores, se tivessem razão, responderiam: Nós nascemos no mar, vivemos no mar. A água nos nutre e se os demais ficassem afogados nele, nós nos movemos nele e ele nos dará vida. E se aos demais seres lhes congelaria o sangue nas veias, a nós nos dá o calor. O mar é tudo para nós, nos serve de quarto, de cama, passeamos nele. Somos os únicos seres afortunados que não devemos nos fadigar para encontrar o alimento. O que queremos, tudo está pronto à nossa disposição. Assim podemos falar do mar, não da terra. A água nos serve para tudo e nela encontramos tudo. Mas se em troca lhes perguntasse aos pássaros, estes responderiam: Conhecemos as plantas, a altura das árvores, as flores, os frutos. Diriam quantas fadigas passam para encontrar uma semente para alimentar-se, um esconderijo para proteger-se do frio da chuva. Semelhança do mar é para quem vive em minha vontade. Semelhança da terra é para quem caminha pelo caminho das virtudes. Por isso, vivendo tu no mar da minha vontade, não é de admirar que só a minha vontade te basta para tudo. Se a água serve e faz tantos ofícios diversos aos peixes, de alimento, de calor, de cama, de habitação, de tudo, muito mais o pode fazer, e de modo mais admirável a minha vontade. Aliás, na minha vontade, as virtudes são no grau mais heróico e divino. Minha vontade absorve tudo e liquefaz tudo em si, e a alma fica absorvida em minha vontade. Dela se alimenta, nela caminha, só ela conhece e lhe basta para tudo. Pode-se dizer que entre todas as criaturas é a única afortunada que não deve mendigar um pão. Não, mas a água de minha vontade a inunda por cima, por baixo, à direita, à esquerda. E se quiser o alimento, come. Se quiser a força, encontra. Se quiser dormir, encontra a cama mais suave para descansar. Tudo está pronto e à sua disposição. Trecho 21. 6 de outubro de 1921. O pecado é o ponto negro do homem. O estado de graça é o ponto luminoso do homem. Estava rezando e adorando as chagas do meu crucificado Jesus. E pensava entre mim, como é feio o pecado que reduziu o meu sumo bem a um estado tão dilacerante. E meu sempre amado Jesus, apoiando sua santíssima cabeça sobre meu ombro, suspirando, me disse: Minha filha, o pecado não só é feio, mas horrível. É o ponto negro do homem. Enquanto peca, sofre uma transformação brutal. Todo belo que lhe dei se cobre de uma fealdade horrível ao ver-se, e não somente o sentido que peca, senão todo o homem corre junto. Assim
que pecado o pensamento, o batimento, o respiro, o movimento, o passo. A vontade arrastou o homem a um só ponto. E de todo o seu ser saem densas trevas, que o cegam, e um mar venenoso que o envenena. Tudo é negro em torno dele, tudo é mortal, e qualquer que se aproxima dele se põe em um estado de perigo, horrível e espantoso. Tal é o homem no estado de pecado. Eu fiquei aterrorizada e Jesus continuou. Se o homem é horrível no estado de culpa, no estado de graça e de agir, o bem é belo. O bem, embora seja o menor, é o ponto luminoso do homem. Enquanto faz o bem, sofre uma transformação celestial, angélica e divina. Seu bom querer afasta todo seu ser a um só ponto. Arrasta todo seu ser a um ponto. Assim que bem é o pensamento, a palavra, o batido, o movimento, o passo, tudo é luz dentro e fora dele. Seu ar é balsâmico e vital, e qualquer que se aproxima se põe ao seguro. Como é bela, graciosa, atraente, amável, formosa, a alma em graça ao fazer o bem, tanto que eu mesmo fico apaixonado. Cada bem que faz é um matiz de beleza demais que adquire. É uma semelhança demais com seu Criador, que a faz distinguir por filha sua. É uma possessão divina que põe em comércio. Cada bem que faz são as portas-vozes entre o céu e a terra. São os postes, os fios elétricos que mantêm as comunicações com Deus. Trecho 22, 9 de outubro de 1921. A vontade no homem é o que mais se assemelha ao seu Criador. A vontade humana é o depósito de todo o obrar do homem. Estava pensando no momento em que meu doce Jesus tomava a última ceia com seus discípulos. E meu amável Jesus, dentro de mim, me disse: Minha filha, enquanto jantava com meus discípulos, não era só eles que tinha ao meu redor, mas toda a família humana. Uma por uma as tinha junto a mim. As conheci todas. As chamei por seu nome. Também te chamei a ti e te dei o posto de honra entre João e eu, e te constituí pequena secretária de meu querer. E enquanto dividia o cordeiro oferecendo a meus apóstolos, o dava a todos e a cada um. Aquele cordeiro desmantelado, assado, cortado em pedaços, falava de mim. Era o símbolo de minha vida e de como devia me reduzir por amor de todos. E eu quis dá-lo a todos como alimento refinado que representava a minha paixão. Porque tudo o que fiz, disse e sofri, meu amor o converteu em alimento do homem. Mas você sabe por que chamei a todos e dei o cordeiro a todos? Porque também eu queria o alimento deles. Cada coisa que fizessem, queria que fosse alimento para mim. Queria o alimento de seu amor, de suas obras, de suas palavras, de tudo. E eu, meu amor, como pode o nosso agir tornar-se alimento para ti? E Jesus, não é só de pão que se pode viver, mas de tudo aquilo que a minha vontade dá a virtude de poder fazer viver. E se o pão alimenta o homem, é porque eu quero. Agora, o que a criatura dispõe com sua vontade, me formar com o seu obrar, essa forma toma seu obrar. Se de seu obrar quer me formar o alimento, me forma o alimento. Se de seu obrar quer me formar amor, me dá o amor. Se reparação, me forma a reparação. E se em sua vontade me quiser ofender, com o seu agir me forma a faca para me ferir, e talvez até mesmo para me matar. Depois ele adicionou: a vontade no homem é o que mais o assemelha a seu Criador. Na vontade humana, pus parte de minha imensidão e de minha potência, e dando-lhe o posto de honra, a constituir rainha de todo o homem e depositária de todo o seu obrar. Assim como as criaturas têm caixas para conservar suas coisas, para tê-las guardadas, assim a alma tem sua vontade para conservar e guardar tudo o que pensa,
o que diz e o que obra. Nem sequer um pensamento perderá. O que não pode fazer com o olho, com a boca, com as obras, pode fazer com a vontade. No instante pode querer mil bens ou mil males. A vontade faz voar o pensamento ao céu, nas partes mais longínquas e até nos abismos. A criatura pode ser impedida de trabalhar, de ver, de falar, mas tudo isso pode ser feito na vontade. E tudo o que faz e quer formar um ato e o deixa em depósito em seu próprio querer. E como a vontade pode ser estendida, quantos bens e quantos males não pode conter? Por isso, entre tudo, quero o querer do homem, porque se tenho isto, a fortaleza está vencida. Trecho 23, 13 de outubro de 1921. Todas as palavras de Jesus são fontes que levam e brotam para a vida eterna. Estava oprimida ao pensar que sou obrigada a dizer e a escrever ainda as menores coisas que o bom Jesus me disse. E ao ouvir me disse: Minha filha, cada vez que eu te falo, tento abrir uma força em teu coração, porque todas as minhas palavras são fontes que levam e brotam à vida eterna. Mas para formar-se essas fontes em teu coração, tu deves colocar também o teu, isto é, deves mastigá-las muito bem para poder colocá-las em teu coração e abrir nele a fonte. Pensando-as e repensá-las, tu formas a mastigação. Com dizê-las a quem tem autoridade sobre ti, e sendo assegurado que é minha palavra, tu, sem dúvida, a passas e abres a fonte para ti. E conforme as ocasiões de tuas necessidades, te serve dela, e bebe a grandes goles na fonte de minha verdade. Com escrevê-las, abre os canais que podem servir a qualquer que queira tirar-se a sede para não deixá-lo morrer de sede. Agora, com não a dizer, você não as pensa, e ao não mastigar, não pode passar. Por isso corre perigo de que a fonte não se forme e que a água não brote. E quando tiver necessidade daquela água, a primeira a sofrer a sede será você. E se não escrever, não abrir os canais, de quantos bens não privarás os outros? Agora, enquanto escrevia, pensava entre mim. Faz algum tempo que meu doce Jesus não me fala de sua santíssima vontade, mas de outras verdades. Eu me sinto mais levada a escrever sobre seu santíssimo querer. Sinto mais gosto e sinto como se fosse exclusivamente minha, e seu querer me basta para tudo. E meu sempre benigno Jesus, ao ver-me, disse: Minha filha, não deves te maravilhar se sentir mais gosto e te sentes mais levada a escrever sobre meu querer. Porque ouvi dizer, escrever sobre meu querer é a coisa mais sublime que possa existir no céu e na terra. É o que mais me glorifica e toma todos os bens, juntos e toda a santidade de um só golpe. Em troca, as outras verdades encerram cada uma seu bem distinto. Bebem-se de gole em gole, sobem degrau por degrau, adaptam-se ao modo humano. Ao contrário, minha vontade é a alma que se adapta ao modo divino. Não são goles que se bebem, mas mares. Não degraus que sobem, mas voos que, num abrir e fechar de olhos, tomam o céu. Ó minha vontade, só ouvi-la de ti me traz tanta alegria e doçura, e sentindo-me circundado por minha vontade, que contém a criatura, como por outra imensidão minha, sinto tanto gosto que me faz esquecer o mal das outras criaturas. Por isso deves saber que grandes coisas te manifestei da minha vontade, mas que ainda são as mas que ainda não as mastigaste bem e não as digeriste, de modo a tomar toda a substância para formar o sangue da tua alma. Quando tiveres formado toda a substância, voltarei de novo e te manifestarei outras coisas mais sublimes de minha vontade. E enquanto espero que as digas bem, te terei ocupada com outras verdades que me pertencem, para que se as criaturas não se querem servir do mar, do sol de minha vontade para vir a mim,
se possam servir das forças, dos canais para vir a mim, e tomar seu bem as coisas que me pertencem. Trecho 24, 16 de outubro de 1921. Assim que Jesus foi concebido, fez renascer todas as criaturas nele. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus me fazia ver como de dentro de sua santíssima humanidade saíam todas as criaturas, e toda ternura me disse: minha filha, olha o grande prodígio da encarnação. Assim que fui concebido e se formou minha humanidade, assim fazia renascer todas as criaturas em mim. Assim que em minha humanidade, enquanto renasciam em mim, sentia todos seus atos distintos. Na mente continha cada pensamento de criatura, bons e maus. Os bons confirmava-os no bem, rodeava-os com a minha graça, investia-os com a minha luz, a fim de que, renascendo da santidade da minha mente, fossem dignos partos da minha inteligência. Os maus os reparava, fazia a penitência que lhes correspondia, multiplicava os meus pensamentos ao infinito, para dar ao Pai a glória por cada pensamento das criaturas. Em meus olhares, em minhas palavras, em minhas mãos, em meus pés e até em meu coração, continha os olhares, as palavras, as obras, os passos, os corações de cada um. E renascendo em mim, tudo ficava confirmado na santidade de minha humanidade, tudo reparado, e por cada ofensa sofri uma pena especial. E tendo feito renascer todos em mim, carreguei-os em mim, todo o tempo da minha vida. E sabes quando estive? Os parei sobre a cruz, no leito de minhas acerbas dores, entre espasmos atrozes, no último suspiro de minha vida. E assim como morri, assim renasciam todos a nova vida, todos selados e marcados com todo o obrar de minha humanidade. E não contente com tê-los feito renascer, a cada um dava tudo o que eu tinha feito, para tê-los defendidos e seguros. Vês a santidade que o homem contém? A santidade da minha humanidade. Jamais teria podido dar à luz filhos indignos, e ao contrário de mim, por isso amo tanto o homem, porque é parto meu. Mas o homem é sempre ingrato, e chega a não conhecer o Pai que o pariu com tanto amor e dor. Depois disto, tudo se fazia ver em chamas, e Jesus ficou queimado e consumido naquelas chamas, e não se via mais. Não se via outra coisa que fogo, mas depois se via renascer de novo, e depois ficava outra vez consumido no fogo. Então acrescentou: minha filha, eu ardo, o amor me consome. É tanto o amor, as chamas que me queimam, que morro de amor por cada criatura. Não foi só pelas penas pelo que morri, senão que as mortes de amor são contínuas. Não obstante, não há quem me dê seu amor por refrigério. Trecho 25, 18 de outubro de 1921. A perturbação da alma é noite e impede que desponte o sol Jesus. A perturbação não é outra coisa que falta de abandono em Deus. Passei o dia distraída por algumas coisas que escutei e que não é necessário dizê-las aqui, e também um pouco perturbada. E por quanto me esforçava, não conseguia me libertar. Durante todo o dia, não vi o meu doce Jesus, a vida da minha alma, como se a perturbação fosse um véu que, pondo-se entre ele e eu, impedia o poder de o ver. Então já avançava a noite, minha mente cansada se acalmou, e meu amável Jesus, como se estivesse esperando, se fez ver sofredor e me disse: minha filha, hoje, com tua turbação, impediste que o sol de minha pessoa despontasse em ti. A turbação é nuvem em ti, e eu que impede que os raios desçam em ti. E se não baixam os raios, como podes ver o sol? Se soubesses o que significa não fazer despontar o meu sol, o grande mal para ti e para todo mundo, estarias muito atenta a não te perturbar jamais, porque para as almas perturbadas é sempre noite, e à noite não surge o sol.
Em troca, para as almas pacíficas é sempre dia, e eu, a qualquer hora que queira surgir meu sol, a alma está sempre pronta a receber o bem de minha vinda. Além disso, a perturbação não é outra coisa que falta de abandono em mim. E eu quero-te tão abandonada em meus braços que nem sequer um pensamento deves ter de ti. Eu pensarei em tudo. Não temas, teu Jesus não pode fazer menos que tomar cuidado de ti, ter-te defendida de todos. Me custa muito, muito tenho posto em ti. Só eu tenho direito sobre ti. Então, se os direitos são meus, a custódia será toda minha. Por isso, fique em paz e não tema. Amém? Fiat.